Meus amigos, boa noite, que Jesus nos abençoe. Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, para gravar um vídeo para vocês sobre temas de interesse aí geral. E hoje nós escolhemos como tema as obsessões espirituais, as suas causas e seus antídotos. É um tema também que tem causado muita preocupação e ao mesmo tempo muito interesse das pessoas pelo desconhecimento quase geral do que acontece com relação às obsessões, né? Então a doutrina espírita vem em nossa ajuda, vem em nosso socorro, nos dando esse esclarecimento, e é por isso que a gente então gravou esse vídeo aqui para vocês, para ajudar no entendimento dessas causas e saber quais são os antídotos que nós podemos adotar para tentarmos sair dessa situação, né? Quando nela nos encontramos, né? Sejamos nós ou alguma pessoa conhecida, um familiar nosso, né? Então vamos direto ao assunto. Eu preparei aqui para vocês um material que vai servir de guia para esse nosso bate-papo, para nossa conversa aqui. E como eu disse, então nós vamos falar sobre esse tema aí, obsessão espiritual, suas causas e antídotos à luz da doutrina espírita. Vamos primeiro entender o que vem a ser uma obsessão, né? Então, Allan Kardec, lá no Livro dos Médiuns, traz uma definição muito clara, né? A obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Essa é a definição clássica que está lá no Livro dos Médiuns pelo codificador Allan Kardec, né? Então, ele próprio, Kardec, nesse Livro dos Médiuns, ele classifica alguns tipos de obsessão que nós vamos utilizar como introito aqui para a nossa conversa, e através dessa introdução a gente vai conversando um pouco mais sobre o assunto e a gente vai debatendo, tá bom? Então, a primeira obsessão que o Kardec classifica lá no Livro dos Médiuns é a chamada obsessão simples. É aquela que seria exercida por um espírito em um médium, perturbando a vida no sentido de se intrometer nos seus pensamentos, persistentemente, né, de forma persistente, dificultando o seu exercício mediúnico, como também influenciando o seu comportamento. Então, essa definição praticamente engloba todas as pessoas encarnadas, porque todas as pessoas encarnadas, em maior ou menor grau, são médiums, tá certo? Então, na verdade, quando se dá uma obsessão, que ele está dizendo que é sobre o médium, na verdade é sobre qualquer pessoa encarnada, porque todos nós temos mediunidade em maior ou menor grau, né? Então, invigilância mental, pensamento desequilibrado, atitudes inapropriadas fazem com que a gente abra espaço na nossa intimidade, na nossa mente, para espíritos que possuem essas mesmas dificuldades ou tendências, né, que se afinam com a nossa maneira de pensar e agir, para que se aproximem de nós. Então, nós somos influenciados e nós influenciamos todo o tempo, né? Essa é uma definição clássica também do Kardec, né? Muitos estados mentais momentâneos de pessoas que parecem enlouquecidas, na verdade, podem ser influência de outras mentes desencarnadas ou não, né? Então a gente já começa a entrar aqui no território do pensamento e da mente. Vocês vão ver qual a importância da invigilância ou da vigilância mental e do equilíbrio do nosso pensamento na questão das obsessões, tá? O instrutor Alexandre, Missionários da Luz, que tem um livro belíssimo, tem um capítulo que é o capítulo 18, dedicado somente ao tema da obsessão. Esse livro aqui, o que eu recomendo a leitura, está lá na bibliografia final. Ele fala o seguinte, ele fala: médiuns, meu amigo, se referindo ao André Luiz, né? Inclusive nós outros, os desencarnados, todos somos.
em vista de sermos intermediários do bem que procede do mais alto quando nos elevamos, ou portadores do mal, colhido nas zonas inferiores quando caímos em desequilíbrio. O obsediado, porém, acima de médium de energias perturbadas, é quase sempre um enfermo, representando uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano. Olhem bem, uma legião invisível de doentes ao olhar humano. Por isso mesmo, constitui em todas as circunstâncias um caso especial, exigindo muita atenção, prudência e carinho. Ele continua dizendo o seguinte: os encarnados, porque eles estavam, o André Luiz e o Alexandre, estudando 5 casos, que eu já vou comentar mais tarde um pouquinho, de obsessões que estavam sendo tratadas num centro de tratamento espiritual que o André Luiz foi visitar, E o Alexandre era o instrutor responsável por esse centro aí, Lembrando que esse livro foi escrito, a primeira edição dele, o André Luiz, escreveu em 1945, Então ele diz o seguinte: os encarnados não ponderam que obsediados e obsessores são 2 almas a chegarem de muito longe, extremamente ligadas em perturbações que lhes são peculiares. Ou seja, nós aqui na vida material temos muita dificuldade no tratamento dos obsediados, porque a gente não tem a visão completa da situação das vidas passadas, que envolvem aqueles 2 espíritos que, na verdade, ambos são vítimas de um problema acontecido lá atrás, O obsediado, ele fala, além de enfermo, representante de outros enfermos, quase sempre é também uma criatura repleta de torturantes problemas espirituais. Se lhe falta vontade firme para a autoeducação, para a disciplina de si mesmo, é quase certo que prolongará sua condição dolorosa além da morte. Então olhem bem que aqui nós já estamos invadindo um outro aspecto dessa questão. Se a pessoa continua nessa situação e não consegue ter fortaleza íntima, autocontrole, autodomínio, para se livrar dessa situação, possivelmente vai levar essa situação até depois da morte, Então aqui vocês vão perceber que ao longo da apresentação eu vou deixando dicas para vocês de coisas importantes, Esse é um dos motivos porque devemos adquirir o hábito da oração rotineiramente, Então a oração, a prece, é um dos antídotos, já vou antecipando, que nós vamos falar lá no final, mas que é ele a primeira barreira que nós podemos utilizar para nos livrarmos desse problema da obsessão. Eu falei que o André Luiz estava estudando 5 casos, nesse livro, no capítulo 18. Que casos são esses, Obviamente aqui nesse vídeo nós não vamos conseguir entrar em detalhe em todos eles para vocês, mas basicamente eles estavam estudando 5 pessoas enfermas, Uma senhora jovem que apresentava um quadro de completa possessão por um espírito obsessor, que eu já vou comentar mais um pouquinho. Um cavalheiro maduro, que também tinha todos os centros psíquicos desequilibrados. 2 moços, irmãos de sangue, praticamente totalmente assim imbecilizados, e uma moça jovem, que era a única das 5 que estava conseguindo melhores resultados através da sua força de vontade em superar o seu problema, Nós já vamos ver isso aqui um pouquinho mais à frente, tá bom? Então, o Kardec continua a classificação dele dos tipos de obsessão. Eu estou fazendo assim de uma forma meio interativa para não ficar uma coisa muito pesada para vocês.
E também já antecipo que o objetivo desse vídeo aqui não é descrever casos muito difíceis e casos que poderiam tirar o sono de alguma das pessoas ao assistir, que efetivamente existem, né? Mas meu objetivo aqui é tratar de uma forma mais light, vamos dizer assim, mais leve o tema, para não causar preocupação para ninguém, mas ao mesmo tempo chamar atenção para o problema, né? Mas voltando ao Kardec, além da obsessão simples, o Kardec classifica mais 2 tipos de obsessão. Ele chama de fascinação e subjugação. A fascinação, que é mais grave do que a obsessão simples, é uma das mais danosas, pois atua no pensamento crítico do obsediado, roubando-lhe a razão, fazendo com que ele seja instrumento de perturbação nos locais onde ele executa suas atividades profissionais ou mediúnicas. Às vezes, torna-se elemento de discórdias e cisânia nos grupos a que pertence. Costumeiramente, julga-se especial e incompreendido pelos companheiros de meio ambiente, de reunião, né? Por qualquer motivo. Então, em geral, esse tipo de obsessão se instala por razões kármicas, ou seja, de vidas passadas, né? Em pessoas de um ego muito vaidoso, presunçoso e narcisista. Tá? Então, essa classificação aqui é a classificação do Kardec. Tá? Depois ele nos fala sobre a subjugação, que aparentemente é o tipo mais grave de obsessão. Ele também se dá por problemas expiatórios, né, de vidas passadas, normalmente numa vida atual, compatível com vícios, com distúrbios de comportamento, irritação, cólera constante, né, gestos de pouco cumprimento de dever, ou seja, normalmente está associado a um desejo predominante do obsessor sobre uma vontade frágil do obsediado. Nela a pessoa perde o comando de suas ações, apresentando comportamentos comprometedores, vexatórios e deixando os familiares muitas vezes constrangidos, né? Isso aqui é para falar pouco dessa situação, né? O próprio Allan Kardec, ele traz um comentário que ele evitou classificar como sendo um 4º tipo de obsessão, que seria a possessão, mas ele tratou como sendo um tipo de subjugação mais severa, mais grave do que a subjugação normal, na qual o obsediado perde ou perderia temporariamente o controle sobre si mesmo. Mas por que o Kardec evitou classificar a possessão como um 4º subitem, né, da sua classificação? Porque ele quis evitar a ideia errônea que existia naquela época e talvez exista ainda hoje, de que existam espíritos criados perpetuamente para o mal, que tomam controle de uma única pessoa, seriam, entre aspas, demônios ou algo assim, quando na verdade são espíritos normais, mas são imperfeitos, mas cruelmente envolvidos em alguma vingança, mas que podem um dia se melhorar. Então não existe aquela possessão causada por Hollywood de um espírito que é a personificação do diabo. Isso não existe, tá certo? Existe sim situações complicadíssimas, como um desses casos aqui. Por exemplo, essa senhora jovem aqui, ela estava quase no limiar da possessão. Então, lendo o livro lá, você entende o que aconteceu. Ela foi uma senhora dona de escravos na época, né? Uma senhora de engenho de escravos, escravizou muitos espíritos, e um em particular tratou de maneira muito má, e ao longo da vida vendeu a esposa e os filhos desse escravo, assim, por motivos fúteis, né? Então, depois da morte, esse espírito, não sabendo perdoar, né, não tendo essa capacidade de perdão, passou então a subjugá-la e a obsediá-la na sua vida atual, que é uma senhora normal do século XX,
hoje, mas que sofre as consequências dos seus atos realizados no século XIX, no século XVIII, causados por ela mesma, né? Então é por isso que eu digo que não existem essas figuras diabólicas, mas existem seres cruéis que não sabem perdoar e que passam então a fazer, digamos assim, a vingança ou a justiça com as próprias mãos, né? Essa é a maioria dos casos que a gente encontra, tá? Bom, voltando ao André Luiz, ele fala então de uma quinta enferma que está sendo tratada lá, que é uma moça, uma jovem, bem jovem mesmo, mas que dos 5 era a única que estava conseguindo se sobrepor à situação que ela encontrava. Então o Alexandre comenta sobre ela para o André Luiz. Se não desperta para a realidade da situação, empunhando as armas da resistência e valendo-se do auxílio exterior que lhe é prestado pelos amigos, no caso espirituais, né, através da prece, é razoável que permaneça esmagada. Esta é a definição da maior percentagem, né, de casos espirituais que estamos tratando, como eu já tinha falado. Não representa, porém, a característica exclusiva das obsessões de ordem geral. Existem igualmente processos laboriosos de resgate, em que depois de afastados os elementos da perturbação e da sombra, perseveram as situações expiatórias. Eu já vou explicar isso um pouquinho mais lá na frente, né? Em todos os acontecimentos dessa espécie, porém, não se pode prescindir da adesão dos interessados direto na cura, que é o que essa jovem estava conseguindo fazer. Se o obsediado está satisfeito, entre aspas, né, na posição de desequilíbrio, há que esperar o término de sua cegueira, a redução da rebeldia que lhe é própria, ou o afastamento da ignorância que lhe oculta a compreensão da verdade. Ante obstáculos dessa natureza, embora sejamos chamados com fervor por aqueles que amam os enfermos, nada podemos fazer senão semear o bem para a colheita do futuro sem qualquer expectativa de proveito imediato. Então, vocês vão estar me perguntando, nossa, mas então não dá para fazer nada? Sem a ajuda do obsediado, não. Porque o obsediado tem que exercer vontade sobre si mesmo, que é o que essa jovem fazia, estava fazendo e conseguindo sucesso nessa situação. Se você se deixar entregar por aquela situação, não vai ter jeito mesmo, vai ter só alívios imediatos que os amigos espirituais conseguirão fazer, mas terá que passar muito tempo para que um ou outro, né, obsessor ou obsediado, perdoem, né, exerçam e percebam que aquela luta indefinida no tempo está fazendo mal para ambos, né? Então isso exige muito tempo e paciência, né? Então aí o Alexandre continua a explicar ao André Luiz, né? A jovem a que me referi, que eu comentei já atrás, né, está procurando a restauração das forças psíquicas por si mesma. Tem lutado incessantemente contra as investidas entidades malignas. Olha bem, hein? Então não é que a entidade que estava assediando ela era uma boazinha, não. Mobilizando todos os recursos de que dispõe no campo da prece, do autodomínio e da meditação. Não está esperando o milagre da cura sem esforço. E não obstante, olhem bem, terrivelmente perseguida por seres inferiores, vem aproveitando toda espécie de ajuda que os amigos do nosso plano projetam em seu círculo pessoal. Então eu quis trazer para vocês um exemplo positivo, um exemplo de como a gente consegue sair dessas situações. Aqui já tem novas dicas, né? A prece, o autodomínio, a meditação, né? O esforço próprio. Por que o autodomínio? Porque também se eu sou afeito a ter instantes de cólera, de explosão, né? A cólera, nós vimos, hoje até fizemos uma live aí no Centro Espírita Melo Moraes, falando sobre a questão da irritação e da cólera. A cólera é uma explosão
ela destrói tudo que está em volta em termos de vibração, causa distúrbios psíquicos naquele que a executa, distorce completamente os nervos, né, a situação física da pessoa e cria um clima em torno de si próprio pestilento, né? E que, como os espíritos descrevem a situação de uma pessoa que não tem esse autodomínio, né? Então, o Alexandre continua, né? A diferença, pois, entre ela e os outros 4, né, enfermos, é que empregando as próprias energias, entrará, embora vagarosamente, em contato com nossa corrente auxiliadora, ao passo que os demais continuarão, ao que tudo faz crer, na impassibilidade dos que abandonam voluntariamente a luta edificante. Então, sem a luta edificante, sem a reforma íntima, vou falar mais para frente, do trabalho no campo do bem, é impossível. A pessoa tem que se modificar também, tem que se ajudar. Sem a autoajuda, terminará como um louco no manicômio, tratado à base de remédios, de calmantes, né? Aí não tem solução. Bom, falando em calmantes e médicos, foi recentemente publicado um livro muito interessante chamado Psiquiatria Iluminada, né? Tá na bibliografia, os organizadores do livro, né? Eu recomendo a leitura, principalmente para aqueles que exercem a medicina e tal. São médicos espíritas que escreveram esse livro e tem um capítulo, que é o capítulo 4, dedicado também aos fenômenos da obsessão. Então eu fui lá, peguei alguns trechos para vocês aqui para ilustrar um pouco essa nossa live aqui, né? Então, o Dr. Jaider Rodrigues de Paula, que é o autor desse capítulo aí, né? Ele diz o seguinte, não cremos que há injustiça no dicionário divino. É obsediado tanto o perseguidor quanto o perseguido. Vejam bem, hein? É um médico agora falando. O primeiro por ideias de vingança e por pensar que tem direitos aos esforços, desconhecendo que cada um colhe na vida aquilo que plantou. E o segundo, ver gastado pela culpa ou pelos desejos inconfessos dos quais é portador, sendo consciente ou não, observem bem, consciente ou não, abre espaço mental para a autopunição, ou devido às suas posturas mentais e comportamentais comprometedoras, permitindo que sua mente seja comandada pelos seus adversários do passado. Então, gente, a nossa mente é um dínamo poderoso. Se nós abrimos espaço na nossa mente para o sentimento de culpa, né? Ou por um problema de consciência, ou por desejos inconfessáveis que nós não externamos, mas pensamos, então nós abrimos uma brecha para que espíritos obsessores invadam por aí e comecem a nos atormentar, né? Então, esse médico, o Dr. Jaider, continua. Por desconhecer a situação, as pessoas cedem às ideias emitidas pelos obsessores, né? Ideias essas, claro, que encontram campo em nós, né? E aos poucos, abrindo possibilidades no campo da mente, deixando de lado atividades protetoras, tais como frequência aos seus cultos religiosos, as orações diárias e a realização de outras atividades nobres, né? Então você veja, é um médico espírita nos falando que não existe obsessor e obsediado. Ambos são enfermos, estão na luta, no conflito, por um problema que foi causado lá no passado, a maioria das vezes, né? Ou por descuido mental nosso, no presente, né? Por questões de pensamentos desequilibrados, né? Como eu falei, de irritação, de cólera, de desejos incontidos pela cobiça, pelo dinheiro, pelo sexo, né? Cada um tem lá suas dificuldades, então temos que ter o controle da nossa mente, né? Tá sempre comandando a nossa casa mental, né? Por isso, né? Eu lembrei
que o Cristo nos ensinou, né? Orar e vigiar para que não caiamos em tentação. Essa é a fórmula básica para melhora nos casos de obsessão espiritual, né? Vocês lembram que o Cristo afastava muitos endemoniados, né? Ele tinha autoridade para isso, né? Mas também ele falava que se a casa não estiver limpa e varrida, voltará esses espíritos de novo a incomodar aquele cidadão. O que é ele que está querendo dizer? Está querendo dizer que se a gente não controlar a porta da nossa casa, o ladrão vai entrar. Então nós temos que orar e vigiar, né, para não cairmos em tentação, né? O que é a tentação? São as nossas próprias deficiências, né, as que eu falei anteriormente, né? Voltando lá no André Luiz, no Missionários da Luz, o Alexandre nos explica. Por esse motivo, André, ainda mesmo para o psiquiatra esclarecido à luz do espiritismo cristão, como esse caso que nós acabamos de ver, a maioria dos casos desta ordem é francamente desconcertante. Em virtude dos ascendentes sentimentais, cada problema exige uma solução diferente. Além disso, importa notar que os nossos companheiros encarnados, né, nós que estamos às vezes numa reunião de desobsessão, por exemplo, observamos somente uma face da questão, quando cada processo desse teor se caracteriza por aspectos infinitos, com vistas ao passado dos protagonistas encarnados e desencarnados. Então, gente, pode ser que não seja de uma encarnação, pode ser que sejam de várias encarnações que essa luta está acontecendo, né? Ora um encarnado, ora outro desencarnado e vice-versa, né? Se não houver perdão recíproco aí, né, isso vai prolongando-se ao longo de muitas vezes de séculos, né? Então, numa reunião de desobsessão, os médiuns que ajudam ao espírito comunicante se comunicar estão servindo apenas de portadores para que aqueles espíritos possam conversar, serem doutrinados, serem orientados a exercer o perdão, né? Mas caberá a eles modificarem ou não, né? Então ele diz assim, né, o Alexandre: diante do obsediado fixam apenas um imperativo imediato, o afastamento do obsessor. Mas como, ele pergunta, como rebentar de um instante para outro algemas seculares forjadas nos compromissos recíprocos da vida em comum? Como separar seres que se agarram um ao outro ansiosamente por compreenderem que na dor de semelhante união permanece o preço do resgate indispensável? Ou seja, é um tema complexo, super complexo, né? Agora, de novo, nós nos lembramos de Jesus, o nosso divino mestre, quando conversava com Pedro e Tiago, se eu não me engano, que Pedro perguntou para ele: quantas vezes deverei eu perdoar meu irmão? Até 7 vezes? E o Cristo respondeu para ele: você não vai perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, né? Ou seja, perdoar incondicionalmente, né? Perdoar sempre, né? E o Cristo também nos ensinou, né, que cada homem deve conciliar-se depressa com seu adversário, né? Salientando que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Então por que ele fala para a gente se conciliar depressa com o nosso adversário? Porque se a vida nos separar, ou pela morte do corpo físico, ou por outras separações, vai ficando cada vez mais difícil da gente resolver aquele problema. Então é melhor perdoar rápido, resolver rapidamente aquelas situações. Se nós erramos, pedimos perdão, né? Se o outro errou em nosso desfavor, perdoemos a ele, né? Para que essas situações não se prolonguem ao longo dos tempos e dos séculos, né? Então fica a advertência sábia do nosso Mestre Jesus, já que de 2000 anos atrás sabia de tudo isso, né? Voltando ao livro, né, do nosso Dr. Jaider Rodrigues, né? Ele fala mais algumas coisinhas, né? Todos os pacientes, olhem bem, hein? Todos os pacientes que terminam em patologias mentais geralmente são portadores de um passado equivocado.
persistentes em atitudes comprometedoras. Vejam que sempre está voltando na questão do comportamento. As enfermidades, em quase sua totalidade, são de origens espirituais, frutos das reiteradas infrações aos códigos soberanos das leis divinas que regem o universo. Dependendo da nocividade, da persistência e da constância com que o infrator tem dos atos cometidos. As gravidades das patologias guardam relação com esses fatores, excetuando-se, é claro, as doenças evolutivas de origem climática, os vírus contagiosos, doenças alimentares, entre outras. As demais, todas as demais, guardam estreita relação com o estado mental e comportamental dos portadores. Ele diz assim, olha, na raiz da maioria das patologias está o complexo de culpa, que nasce, a nosso ver, do conflito entre a consciência do espírito, onde encontra-se esculpido o princípio das leis divinas, e a individualidade, onde se formam as personalidades em cada encarnação. Então, por que ele está falando isso? Porque Kardec lá perguntou para o Espírito da Verdade no Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Está em algum livro, tem algum código aí? O Espírito da Verdade respondeu, está na consciência do homem. Então, toda vez que a nossa consciência entra em conflito com a nossa individualidade, com o nosso eu, causa um complexo de culpa, Então, se a gente não consegue mudar de comportamento, esse complexo de culpa vai nos levar, eventualmente, a alguma enfermidade, Então, ele diz assim, ele continua dizendo, na vida de relação, transitamos entre dois pilares, o da ignorância e o da rebeldia. Quando optamos pelo primeiro, da ignorância, há uma rejeição consciencial do espírito pelos atos cometidos pelo ser, pelo indivíduo. Ninguém é totalmente ignorante dos seus atos. Há níveis de percepção entre o certo e o errado para cada pessoa. E esses níveis variam de cultura, educação, os exemplos absorvidos, e a liberdade que nós temos de ação nas zonas onde se exerce o nosso livre-arbítrio. Se a gente opta por atos que são de egoísmo, de rebeldia, criamos condições mentais para a culpa instalar-se. Nesse caso, então, que o espírito é consciente, ele vai rejeitar essas atitudes, e vai criar, então, uma situação de aparente enfermidade. E aí, novamente, dois caminhos, ou o arrependimento ou o remorso. No caso do arrependimento, o infrator busca recursos compensatórios por intermédio do trabalho redentor. De novo, o trabalho redentor, o trabalho no campo do bem, filiando-se a religiões, obras filantróficas, estudos edificantes e autotransformação pessoal, tornando-se uma pessoa melhor para si e para a coletividade. São os espiritualistas sinceros e pessoas com sentimentos e proceder corretos. Se busca o caminho do remorso, procure eximir-se das responsabilidades e transferir para o meio os seus equívocos. Aí ele se torna queixoso, querelante, agressivo, crítico, estando sempre em conflitos conscienciais, conflitos de consciência. Então ele continua dizendo o seguinte, a maioria das pessoas, que médico está tratando de muita gente ao mesmo tempo, a nosso ver, na visão dele, transita entre o arrependimento e o remorso, tá certo? Percebemos esse estado emocional a fazermos com constância reflexões sobre os nossos próprios átomos, que é aquela autoanálise que a gente faz. Quando o remorso é muito acentuado, os atritos de consciência desgastam as energias do perispírito e, pela persistência, cristalizam o pensamento em ideias de culpas e ruínas, podendo levar o indivíduo à ovoidização. É um pensamento ovoide que não sai da sua cabeça. As ideias fixadas no ódio com persistência proporcionam as mesmas possibilidades, arruinam, destroem o corpo perispiritual daquele espírito que está nutrindo aquele ódio lá.
A culpa, já sendo de menor monta, pode favorecer lembrança de situações conflituosas que sensibilizam suas imaginações, criando formas de pensamentos que, energizadas com as repetições constantes, comprometem os centros de força mais utilizados pelos atos equivocados do presente ou reencarnações passadas. Então aqui ele entra na questão médica do assunto, tá vendo? Então surgem aí as angústias, os centros de força estimulados conduzem a energias deletérias do pensamento para os meridianos cerebrais e nadis, onde se formam as redes de distribuição de energias do corpo. Então essas formas de pensamento atingem os sistemas orgânicos, em especial o citoplasma das células, onde influenciam biósforos, mitocôndrias e demais organelas celulares, né? Penetrando inclusive no núcleo das células, né? Ativando genes que podem despertar o karma, né? Fazendo com que a pessoa passe a apresentar no corpo e na mente, na atual encarnações, tendências doentias da sua individualidade. Então é isso que causa a doença, né? Então as patologias que nós observamos, né? E aqui no livro André Luiz, olhando, né, pesquisando ali o corpo dos obsediados, já percebia doenças do fígado, doença nos rins, doença no coração, doença nos cérebros, né? Comprometimento cerebral, né? Então, assim a gente compreende, né, ele diz o Dr. Jaide, né, assim que as enfermidades são efeitos e não as causas, né? Então, quando a gente vai no médico, a gente está tratando já de um efeito e não da causa real daquela doença, né? No livro Entre a Terra e o Céu, o instrutor Clarencio explica a André Luiz um conceito aqui que nós trouxemos muito importante, que é o seguinte: analisemos com cuidado a nossa escolha em qualquer problema ou situação do caminho que nos é dado percorrer, porquanto o nosso pensamento, de novo, o nosso pensamento voará diante de nós, atraindo e formando a realização de que nos propomos atingir. Em qualquer setor da existência, a vida responde segundo a nossa solicitação. Seremos devedores dela pelo que houvermos recebido. Né? O Emmanuel até tem uma definição muito simples assim sobre karma, né? Que é o que? É o conjunto das nossas ações boas e más que nós praticamos. Né? Então é o resumo. Karma o que é? É o conjunto das nossas ações. Se foram boas, serão karmas positivos. Se foram más, karmas negativos, né? Então o Clarencio continua e define assim: a forma de nosso pensamento dá feição ao nosso destino. Então o que nós estamos fazendo e pensando hoje será o nosso futuro amanhã. Ou seja, nós plantamos, nós vamos colher aquilo que nós plantamos, né? Então essa é a síntese dessa história, né? Ainda o Alexandre, né? Ele resume um pouco, eu já antecipei para vocês, né? A situação orgânica dos 5 obsediados, né? Que eu acho que vocês teriam curiosidade de saber, né? Por isso eu resolvi colocar aqui, né? Então ele diz assim, ó, a jovem que reagia contra a perigosa atuação dos habitantes das sombras demonstrava regular normalidade em seu aparelho fisiológico. Semelhava-se a alguém que movimentava todas as possibilidades na defensiva para conservar intacto o equilíbrio da própria casa mental dela, né? O corpo. Entretanto, os demais exibiam lamentáveis condições orgânicas, é o que eu falei, né? A desventurada possessa apresentava sérias perturbações desde o cérebro até os nervos lombares e sacros, demonstrando completa desorganização do centro de sensibilidade, além de lastimável relaxamento das fibras motoras. Ou seja, estava desequilibrada do ponto de vista neurológico completamente. Tais desequilíbrios não se caracterizavam apenas no sistema nervoso,
mas igualmente nas glândulas em geral e nos mais diversos órgãos. Ou seja, ela tinha um quadro de doença quase que completo no seu organismo, né, causado pela obsessão. Nos demais obsediados, os fenômenos de degradação física não eram menores. 2 deles revelavam estranhas intoxicações nos fígados e nos rins. Outro mostrava singular desequilíbrio no coração e pulmões, tendendo à insuficiência cardíaca em conúbio com a pré-tuberculose avançada. Olha quanta doença, gente. Repare no serviço de fraternidade legítima. Enquanto estava sendo feito o trabalho, né, o André Luiz estava acompanhando ali, o instrutor estava lhe ensinando. Né? Não temos ali, né, no trabalho, o milagre das transformações repentinas, nem a promoção imediata aos planos mais elevados, dos que se demoram no campo inferior, dos que se querem permanecer no campo inferior. A tarefa é de sementeira, de cuidado, persistência e vigilância. Não se quebram grilhões de muitos séculos num instante, nem se edifica uma cidade num dia. É indispensável desgastar as algemas do mal com perseverança e praticar o bem com ânimo evangélico. Outra vez, praticar o bem com ânimo evangélico. Né? Então, aqui nesse ponto, me fez lembrar uma história que eu queria contar para vocês, talvez alguém já saibam. O Chico, certa vez, estava lá em Uberaba, recebendo uma fila de pessoas que vinham cumprimentar, falar com ele, trazer problemas, né? E o Chico observou que vinha chegando um casal com uma filha, com vários obsessores, mas vários obsessores junto com ela. Então o Chico ficou espantado de ver aquela situação, né? E junto dele estava o espírito do Dr. Bezerra de Menezes. Quando o casal se aproximou, né, contou que a filha estava tentando suicídio, que não conseguia estudar, não conseguia trabalhar, não fazia mais nada, não saía do quarto, tinha atitudes completamente impensáveis, não tinha amigos, não tinha nada, né? O Dr. Bezerra pedindo uma ajuda ao Chico, né? O Dr. Bezerra de Menezes, então, tentando ajudar aquele casal, sugeriu àquele casal que procurasse fazer um trabalho no campo do bem. No primeiro momento, assim, o casal não entendeu muito bem, porque eles estavam pensando numa cura imediata para a filha deles. Mas eles aceitaram a sugestão do Dr. Bezerra de Menezes e passaram a frequentar a cadeia pública de Uberaba. Foram lá, visitavam os presos, levavam lá um bolo, né, um livro, né, um pertence, né, às vezes um cigarro para eles lá, enfim, tentavam ajudar aqueles presos da cadeia pública da própria cidade de Uberaba, né? E passado 2 anos desse trabalho, a filha foi melhorando e ficou boa, melhorou. E aí esse casal voltou no Chico, né, perguntando: Chico, olha, deu certo, nós trabalhamos aí, né, no campo do bem e a nossa filha melhorou, né, o que aconteceu? Aí o Chico falou para ele: meus filhos, você sabe o que aconteceu? Enquanto vocês estavam lá ajudando aqueles presos, as mães, olhem bem, as mães desencarnadas daqueles presos foram lá na sua casa e foram doutrinando um a um os obsessores de sua filha. Então o amor que vocês tiveram pelos filhos delas foi o amor que elas teve pela sua filha. Ou seja, quem fez o trabalho foi o seu amor pelos filhos daquelas mães desencarnadas. Então vocês vejam a importância do trabalho do bem, né? Isso nós presenciamos lá nas nossas visitas a Uberaba, tá? Então, indo aqui já quase para o final da nossa live aqui, já estamos aqui com 40 minutos de live, o André Luiz faz 2 perguntas que eu considero importante antes da gente fechar esse nosso bate-papo aqui, né? Que era a preocupação do André Luiz ainda sobre a situação orgânica daqueles 5 obsediados em tratamento, né? André Luiz pergunta, então: ante esses distúrbios fisiológicos, né, do corpo, que me foi dado verificar nos enfermos psíquicos, devo considerá-los como doentes do corpo também?
Perfeitamente, disse o Alexandre, né? O desequilíbrio da mente pode determinar a perturbação geral das células orgânicas, como nós vimos ali um médico, o Dr. Jader, falando, né? E é por esse motivo que as obsessões quase sempre se acompanham de características muito dolorosas. As intoxicações da alma determinam as moléstias do corpo. Aí André Luiz continua perguntando, né? Convenhamos, porém, que os perseguidores se convertam, né? Melhorem, perdoem, né? E que se afastem definitivamente do mau caminho e deixem de perseguir as suas vítimas, né? Então, nesse caso, as vítimas, né, os obsediados, terão um restabelecimento imediato? Recuperarão o equilíbrio fisiológico integral? O Alexandre comenta: por vezes conseguem, recebendo a ajuda dos planos superiores, a restauração da harmonia orgânica naqueles que suportaram a desumana influência. No entanto, na maioria dos casos, as vítimas não mais restabelecem o equilíbrio do corpo. O seu assombro, do André Luiz, prende-se ainda à sua deficiente análise humana. O perseguidor reconhecido como tal entre os companheiros encarnados pode revelar modificações, mas talvez a suposta vítima, o obsediado, não esteja convertida. Olhem bem, a suposta vítima não esteja convertida. Na obsessão, as dificuldades são unilaterais. O eventual afastamento do perseguidor nem sempre significa a extinção da dívida. E em qualquer parte do universo, recebemos sempre de acordo com as nossas próprias obras, ou seja, colhemos aquilo que plantamos, né? Então, finalizando, quais são os antídotos para as obsessões, né? Então, em todos esses casos que nós estudamos, nós fomos repassando, e esse aqui é um simples resumo, né? É a prática do perdão, de forma incondicional, sem esperar reconhecimento, conforme o Cristo nos ensinou, né? É nos reajustarmos com as pessoas o mais rápido possível, né? Como nos asseverou o Cristo, né? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho com ele, né? É recorrer à oração e à prece rotineiramente, né? Orar e vigiar. Faça uma prece, não surte efeito, continuo tendo esses pensamentos, continua a orar, continua a disciplinar. Estudar de forma rotineira também as obras da doutrina espírita, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, as obras básicas de Kardec, as obras da Lavra de Chico Xavier, André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos, né? Eu não falei aqui também, mas tem um livro muito bom que está aqui na nossa bibliografia, né? Que é o Boa Nova, de Humberto de Campos, que eu deixei aqui para vocês, com muitas histórias interessantes que valem a pena a gente ler sobre o perdão, sobre a reconciliação com o nosso adversário, sobre humildade, né? Então são obras assim importantes, né? E para finalizar, né, assim, para que a gente feche aqui o nosso bate-papo de hoje, eu trouxe uma mensagem da Meimei, psicografada pelo Chico Xavier, perdão. Eu esqueci de uma coisa importante aqui. Trabalhar no campo do bem. Além de estudar, trabalhar no campo do bem de forma persistente, buscando auxiliar o próximo, tá certo? Então, o trabalho no campo do bem, vocês viram o exemplo que eu contei daquele casal, é fundamental para a nossa melhoria íntima, tá certo? E é claro, fazer a nossa reforma íntima é fundamental, né? Por isso que na doutrina espírita, né, o lema é: fora da caridade não há salvação, né? Eu não escrevi aqui, mas deixo aqui falando para vocês. E por que foi importante eu voltar e falar do trabalho? Porque eu queria justamente finalizar com essa mensagem da Meimei, que é intitulada A Bênção do Trabalho, né? O que nos fala a Meimei aqui agora, né?
É pela bênção do trabalho no campo do bem, né, que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam, olvidar os assuntos amargos, servindo ao próximo no enriquecimento de nós mesmos. Com o trabalho, melhoramos nossa casa física e nossa casa mental, né? E engrandecemos o trecho de terra onde a providência divina nos situou. Ocupando a mente, o coração e os braços nas tarefas do bem, exemplificamos a verdadeira fraternidade e adquirimos o tesouro da simpatia, com a qual angariaremos o respeito e a cooperação dos outros. Quem sabe ser útil não corresponde à bondade do céu, não atende aos seus justos deveres para com a humanidade e nem retribui a dignidade da pátria amorosa que lhe serve de mãe. O trabalho é uma instituição de Deus. Meimei. E eu pego essa frase do meio aí para dizer o seguinte para vocês. Quando a gente tem a nossa mente ocupada, o nosso coração ocupado, o nosso braço ocupado nas tarefas do bem, nós não temos tempo de pensar em outra coisa. E mais, nós vamos adquirir a simpatia das pessoas que estão sendo ajudadas por nós, não pelo nosso merecimento, mas pelo trabalho que nós estamos fazendo. Por isso que ela fala da bênção do trabalho, que pode ser que a gente nem mereça, mas trabalhando no campo do bem, nós passamos a merecer, né? E muitas vezes, isso já a gente vê na literatura espírita, o próprio obsessor, ao nos ver perseverantes no trabalho do bem, começa a pensar, puxa, esse cara não é tão mal assim, essa moça não é tão ruim assim, olha ela fazendo um trabalho no bem. Tem várias histórias que o Divaldo Pereira Franco nos conta nos vídeos dele sobre isso, né? Então, quando as pessoas começam a trabalhar de forma sistemática no campo do bem, a gente vai transformando, porque a gente vai servindo de exemplo para os encarnados que estão nos vendo e para os desencarnados. Então, o trabalho no campo do bem é a grande fórmula, né? Aliada à oração, à prece, ao estudo edificante, né? Tudo isso é importante para a nossa melhoria interior, né, gente? Então é isso aí, a gente se filiar a um trabalho do bem, não importa se a organização é católica, protestante, espírita, não importa, o que importa é fazer o bem, tá certo? Isso é que importa, tá bom? Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, como eu disse, aqui está a bibliografia que eu utilizei, vou deixar aí na live, vocês podem consultar, tem livros maravilhosos aí, que Deus nos abençoe. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.